Talvez esse anime valha muito a pena. Fala povo, beleza? Aqui é o Israel Guedes, sou do portal Genkidama e meus vídeos agora estão sendo postados lá. Tô avisando isso nos vídeos mais recentes. E sou professor de mangá da escola de mangá Japan Sunset. Sou autor de mangá, desse mangazinho aqui, The Hunters. E é isso, estou aqui para falar sobre as minhas impressões dos episódios 1 ao 4 do anime Tower of God, que é uma parceria do Crunchyroll e Webtoon. Mas afinal, do que se trata Tower of God? Bom, o anime ele abre falando de uma certa torre e que se você escalar, você pode ganhar tudo. Tudo mesmo. Dizem que no topo dela tem tudo que se pode querer. E você pode ganhar o mundo ou até se tornar um deus. E essa história acompanha um personagem chamado Ban, que é um garoto que aparentemente ficou durante muito tempo preso abaixo da torre e até ele encontrar uma garota chamada Rachel. Eu acho que eu posso chamá-la assim, porque eu não sei como se pronuncia isso na língua original. Enfim. E ela começa a criar uma certa amizade com ele, cuidar dele. Só que um dia ela aparentemente decide subir a torre porque ela queria muito ver estrelas. Porque, pelo que se dá pra entender, nesse mundo, as pessoas estão ali presas, talvez, dentro da torre ou dentro, sei lá, de alguma realidade ali onde não há céu, não há estrelas. Então, eles, caso queiram ver isso algum dia, precisam escalar a torre e chegar no topo para ter esse desejo atendido. E depois que Rachel some, aparentemente morre, Ban tenta segui-la ou tenta, não sei exatamente se ele realmente acha que ela tá morta ou se ele realmente acha que ela tá lá. Ficou um pouco ambíguo pra mim, mas ele tenta entrar nessa torre e chegar no topo. E no caminho ele vai encontrar outras pessoas que também estão querendo chegar no topo para conseguir, né, ter algum desejo realizado. E aí começa a treta. Eu vou falar um pouco mais especificamente, porque eu já tinha citado Tower of God antes no meu vídeo sobre a dificuldade de fazer o começo de uma história, porque eu achava que era a parte mais difícil. E isso vai se refletir no que eu vou falar aqui agora. O começo do Tower of God não me conquistou nem um pouco, pelo contrário, me afastou muito da obra. Porque eu acho que eles focaram muito em jogar informação demais para o espectador, para mostrar logo como aquele mundo é vasto, como aquele mundo é cheio de personagem, cheio de detalhe e cheio de poderes loucos e uma mitologia muito vasta. E aí faltou a parte de conquistar o espectador por conta de ter identificação com os personagens, a história ter algum lado emocional que crie alguma empatia com o que está acontecendo ali. Ah, e eu não estou dizendo que a história só iria funcionar se ela tivesse algum grande elemento que criasse muita identificação ou gerasse muita emoção no espectador. Mas nós, seres humanos, somos guiados muito pelo emocional, então isso costuma garantir mais que o espectador vai se ligar naquela obra e não vai, sabe, desistir dela tão facilmente assim e largar no meio. Eu também já fiz um vídeo sobre público-alvo e eu citei também Tower of God. Tower of God, ele foi feito muito para aquele público-alvo que adora animes não só de batalha, mas animes que tenham meio que uma cara mais de survival, uma cara mais de várias pessoas com poderes muito loucos batalhando entre si por um objetivo em comum. Esses primeiros episódios são muito confusos e tem muitos detalhes que você tem que absorver. E esse que eu acho que foi o erro de Tower of God no começo. Assim, enquanto questão de roteiro, sabe? Porque imagina que você já está apresentando o leitor, o espectador, a uma obra nova. Ou seja, ele já vai ter que lidar com informações que ele não conhecia, que ele não sabia. Ele vai ter que aprender sobre o que se trata a história, vai ter que aprender como o personagem é, qual o objetivo dele, esse tipo de coisa. Então, colocar muitos detalhes
sem necessidade, como o funcionamento do mundo, a mitologia, sabe? Espremer isso na cabeça do leitor faz com que ele acabe achando chato, porque ele acaba ficando saturado de informações. Imagine que vocês têm, sei lá, um amigo chato que não para de falar sobre um assunto específico. Você vai acabar parando de prestar atenção no que ele está falando, parar de se importar com o que ele está falando, porque é muito detalhe um atrás do outro. Então, é o que acontece com o espectador. Quando você joga muitas informações, eu sei que você espera, né, o autor espera, porque isso já aconteceu comigo também, que o leitor ele veja o quão legal, o quão incrível é aquele mundo, aqueles personagens, aqueles detalhes, porque é algo muito rico, muito bem trabalhado, e aí o autor quer logo mostrar o quão incrível é aquele mundo para o espectador. Só que tentar mostrar demais e simplesmente jogando várias informações faz com que o leitor, o espectador, crie uma resistência. E a direção não ajuda nesses primeiros episódios. Parece que ela não tenta valorizar muito o quão pouco orçamento eles têm. Porque dá pra driblar isso de várias formas, usando artifícios de direção, só que nos primeiros 2 episódios parece que eles não estão muito preocupados com isso. Agora, nesses 2 últimos episódios, o 4 e o 5, ou melhor, o 3 e o 4, eles deram uma melhora considerável na direção. As lutas tiveram mais peso, mais impacto, e isso é algo que dá pra fazer com pouca coisa, sabe? São decisões de ângulo, são decisões de como mostrar determinada cena. É sério, gente, não é simplesmente uma animação incrível que faz uma luta boa. É a narrativa, é como é conduzido aquilo, storytelling, sabe? Esse tipo de coisa. E aí, no começo não tava tão bem trabalhado assim, mas nesses 2 últimos episódios melhorou muito. E valorizaram mais a empatia com os dramas dos personagens. O Agero, aquele cara do cabelo azul, ele teve muito foco. E a interação dos personagens está muito mais evidenciada também, entre personagens com personalidades diferentes, as histórias deles feridas, os objetivos estão muito mais em foco do que simplesmente vamos dar porrada um no outro. E na parte emocional também, tem vários recursos ali que conseguem fazer a gente sentir bem como os personagens estão se sentindo. Por exemplo, numa das provas, o Agero, ele tenta usar a inteligência dele, né, pra ele conseguir passar. Só que no final das contas, a prova mostra que não era a inteligência a parte mais relevante da situação. E aí isso colabora para ele se sentir incomodado, ele se sentir irritado. E a direção foca muito na angústia dele, no incômodo dele de não ter conseguido passar na prova do jeito que ele achava que deveria, faz a gente se prender mais ao personagem, sabe? O roteiro também deu uma melhorada, como eu tô deixando claro aqui. Além disso, lembram de como eu falei no começo desse vídeo de que muitas informações acabam fazendo o leitor ficar saturado e ele não absorver direito e, aliás, querer até se distanciar daquelas informações todas e do que está acontecendo e sendo mostrado ali no anime na hora? Então, aqui na situação do Agero tem o efeito contrário. A gente vê pouquíssimas informações sobre o passado dele, sobre a história dele, mas essas pouquíssimas informações e o incômodo dele com elas e o fato de todo mundo provocar ele com essas informações faz com que a gente fique até curioso e com vontade de saber mais, porque foi nos dado poucas informações. Para vocês verem o impacto diferente que isso tem, né, dependendo da forma de como você expõe tais informações para o público. E vocês devem ter percebido que até agora eu não falei do Ban, né? Do protagonista da história. Então, na verdade é porque não tem muito o que falar sobre ele. Ele é um personagem muito na dele, muito introvertido, que não toma tantas ações assim, ele não é muito ativo na história. Ele mais reage do que age. E principalmente no começo, nos 2 primeiros episódios, em que ele não faz nada por mérito próprio. Ele é ajudado por vários personagens que vão aparecendo e dando algum poder ali, mágico pra ele. E ele acaba vencendo por conta dessas ajudas, em vez dele se esforçar e fazer alguma coisa. Então, no começo, principalmente pela falta de expressão dele, eu não me apeguei nem um pouco ao personagem. Porém, isso melhorou nesses 2 últimos episódios, o 2 e o... não, o 3 e o 4. Toda hora eu confundo, caramba.
Então, porque apesar dele ser um personagem introvertido, ele não fica se lamentando o tempo todo, ele não fica, sabe, pensando não consigo, ou pensando demais, tenho que salvar a Rachel, tenho que encontrar a Rachel, ou coisas do tipo, sabe? Ele toma atitudes quando precisa. Isso eu achei interessante. Quando a situação aperta, quando ele precisa realmente fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele não fica parado choramingando. Ele pode recuar um pouco, mas depois de recuar ele já pensa no que ele tem que fazer, esse tipo de coisa. E ele ganhou mais expressões nos episódios 3 e 4. No começo, ele era muito inexpressivo. Ele é muito uma cara blasé, uma cara de nada, sabe? Então, agora com mais expressão, fica um pouco melhor de me apegar a ele, de achar ele um pouco mais interessante. E, como os outros personagens estão recebendo muito foco, como o Agueiro e o outro cara lá que é o Jacaré, eles conseguem conduzir a história de forma que não fique chato, enquanto o Ban não é tão trabalhado assim. E o mesmo serve para os demais personagens. Mas eu fico aqui pensando, e se essa história ela fosse publicada numa revista japonesa? Sabe, como a Shonen Jump, uma revista de mangás. Porque essa história aqui não é um mangá, ela é um webtoon e ela foi feita por um autor coreano. Então, eu acho que ele não estava preso a amarras, como eu posso dizer, condicionamentos que normalmente os autores de revistas como a Shonen Jump estão presos. Porque eles têm editores que dão direções, que às vezes até obrigam eles a tomarem certas decisões na história por conta do público-alvo. Porque lá no Japão funciona de uma certa forma, o público-alvo da revista, infanto-juvenil, ele se identifica com um certo tipo de personagem, ele gosta de certo tipo de personagem, se interessa de uma certa forma. Então, sempre tem esses direcionamentos que pode ou ser pro bem da história ou limitar a história. E eu fico me perguntando se, caso o Ban fosse um personagem de mangá shonen publicado na Shonen Jump ou algum outro do tipo, ele seria meio que aquele personagem que fica chorando o tempo inteiro, que fica pensando nos medos dele, nas inseguranças o tempo inteiro, e ele resiste muito a tomar uma atitude, ou ele sempre acha que não vai conseguir, ou ele tem que, sabe, sempre pensar demais, sempre tanto diálogo pra gente ver o quanto o personagem é inseguro, até ele conseguir dar aquele clique que muda pra ele conseguir fazer alguma coisa, né? Tomar uma atitude. Tipo, personagens como o Tsuna, de Katekyo Hitman Reborn, ou o Midoriya, de Boku no Hero, que ele até faz as coisas, só que depois de uma longa reflexão e de muito tempo pensando que talvez ele seja um lixo, né? Que talvez ele não seja capaz de fazer, que ele vai decepcionar o ídolo dele, o All Might, e quem sabe ele não é um herói tão bom, enfim, um monte de coisas. E aí eu acho que isso faz bem nesse caso aqui do Ban, porque era muito fácil de cometer um deslize desses e fazer ele ser irritante de vez em quando por conta desses pensamentos. Só que o autor prefere focar nos demais personagens e deixar o Ban ali no canto dele. Eu achei essa uma decisão muito sábia. Então talvez, no final das contas, seja bom que Tower of God não esteja numa revista japonesa como a Shonen Jump, né? O que pode ser ruim também caso ele, sei lá, cometa algum deslize depois por não ter algum aconselhamento de alguém assim com experiência. É sempre uma faca de dois gumes isso. Mas eu estou achando uma experiência muito interessante acompanhar um anime que foi criado por um autor que não tem essas normas, sabe, pairando sobre ele. Então eu espero coisas muito interessantes a partir daqui, porque até agora ele, fora o começo, tá sendo bem interessante mesmo. Talvez realmente ele vale a pena pra mim, porque antes não tava valendo. Eu tava querendo muito gostar porque é uma webtoon, né, que foi adaptada para anime. Isso é muito interessante, é bom que isso dê certo, porque abre muitas portas pra muita gente. Só que não tá aí pegando. Aí agora, por todos esses pontos que eu falei, conseguiu me pegar pelo emocional, conseguiu me gerar mais empatia, mais interesse e me empolgar mais, porque agora eu já tô mais situado, eu conheço um pouco mais dos personagens, eu conheço um pouco mais dos objetivos, do que tá em jogo, eu entendi um pouco mais as regras, e é basicamente isso. O começo foi terrível, mas eu não culpo mais
histórias por começos ruins. Porque eu tenho um mangá que hoje em dia, se eu pudesse, eu mudaria todo o começo, porque quase todo, porque eu não gosto muito de como eu representei. Porque, como eu falei no meu vídeo sobre a dificuldade do começo de uma história, eles são a parte mais difícil de fazer. Então eu comecei a relevar isso. Sei lá, tentar assistir pelo menos uns 3 episódios de anime antes de decidir se eu vou continuar ou não. Porque às vezes a pessoa não sabe começar, mas ela sabe desenvolver a história muito bem, né? E parece que esse pode ser um dos casos. Por enquanto, eu acho que eu posso recomendar um anime dizendo que se você conseguir passar os 2 primeiros episódios, caso eles não te agradem muito, os outros 2 que seguiram, eles são realmente melhores, mais interessantes. Dá vontade de ver agora, dá vontade de realmente seguir até o final. Porque parece que o autor sabe mesmo o que tá fazendo com relação à história em si. E eu parabenizo que a direção conseguiu finalmente achar o tom e realmente fazer o negócio funcionar. Eu espero que continue assim. Espero que eu não esteja falando um monte de argumentos e depois me decepcione. E que dê muito certo e mais webtoons sejam animadas. Porque isso é muito bom mesmo. E falando nisso, caso vocês tenham um tempinho aí, eu aconselharia darem uma olhada no meu Mangá de Hunters, porque muitas das dicas, das características de escrever uma história, esse tipo de coisa que eu falo aqui, eu uso no meu mangá. E tá meio parado, mas logo vai ter novidades. Então aguardem, mas me sigam nas minhas redes sociais para ficarem atentos a tudo que tem lá. Muito obrigado por assistirem até aqui. Curtam, sigam o Portal Genkidama e nos vemos no próximo episódio. Falou pra vocês!